Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje para orgulho nosso ministro, eterno ministro. Eu sempre digo para ele, não estou dizendo isso, uma das personalidades mais requisitadas do Rio Grande do Sul. Aqui no programa já fizemos N convites para que Luiz Fernando Cine Lima estivesse entre nós. E hoje, para satisfação nossa, aqui está ele. Tudo bem, presidente? Muito obrigado, tudo bem. Eu estou chamando de presidente porque ele foi presidente do Jockey Clube, foi presidente da nossa Copesul e ministro. Então, como eu posso chamar tanto de ministro como presidente... Mas chama de Luiz Fernando. Prefiro que chame de Luiz Fernando. Que está rumo, novamente, para a gestão no Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Então, depois vamos falar a respeito disso. Ao seu lado está o nosso outro presidente, Cláudio Lamáquia, da OAB Nacional. Alegria, Paulo, de estarmos aqui, principalmente nessa companhia tão ilustre, né? Primeiro do nosso querido ministro Cine Lima e segundo dos nossos convidados que abrilhantam o programa. E desta quadra da vida brasileira, né? Que é das mais tristes. Nem me fala, Paulo Sérgio, nem me fale. Que momento delicado que nós estamos vivendo, que situação difícil, onde parece que não há um entendimento nacional, né, para que possamos formar uma nova maioria, para que se possa ter um equilíbrio maior em tudo isso. Né? Mas, enfim, temos que ter a tranquilidade, a serenidade de sabermos que, acima de tudo, tem que prevalecer a democracia. Acho que esse é o ponto central de tudo. Eu vou fazer um semiplágio aqui. Nunca tantos sofreram tanto com os erros de tão poucos. É impressionante o que nós estamos vivendo. Olha, o que está fazendo o nosso governo federal é uma coisa inacreditável. Um dia se reúne faz um acordo com os empresários. No outro dia, os empresários estão fazendo lockout, são criminosos, são bandidos. Não dá para entender isso. Né? E deixa fora os autônomos, né? Essa crise... Os caminhoneiros autônomos, é uma barbaridade. E tu tem razão, Paulo. Essa crise ela está sendo mal administrada desde o primeiro momento, né? Todos nós estamos vendo isso e até pelas reiteradas manifestações que estão aí postas, né? E a falta de inteligência do governo federal é uma coisa impressionante. Bom, depois que acabaram com a SNI, né, acabou tudo. Isso foi lá no... Bom, Sarney acabou com o Conselho Nacional de Segurança. E um Estado que não tem segurança nacional, que não tem segurança monetária, não tem segurança jurídica, quem pode esperar dele? Não é fácil, né? Bom, faz parte. João Carlos Dall'Acqua, nosso presidente do Sulpetro. Boa noite, Paulo. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo atraso. Estamos direto no comitê de crise desde ontem, lá, a pedido do governo do Estado, tentando fazer essa interlocução entre todos os agentes possíveis para tentar pacificar ou trazer um pouco de alento à nossa sociedade. É um prazer enorme estar com vocês. Num momento tão ruim, né? Tão terrível, né? Bom, é nesses momentos que se vê quem pode ajudar e quem pode contribuir para todos nós, né? É verdade. E eu acho que, eu sou contra a greve, embora seja um direito constitucional e tal, mas essa é a primeira greve que eu vejo que tem o apoio de toda a sociedade. As pessoas estão sofrendo, mas não estão contra os caminhoneiros. É impressionante isso. Isso é um fator que nós temos que avaliar bem mesmo, né? Porque isso é um fato. O Paulo está dizendo aqui, é um fato relevantíssimo. Relevantíssimo. A sociedade toda, parece que até o presente momento, está aplaudindo isso. Ou seja, isso é um grito da sociedade, desculpa, Paulo, mas isso é um grito da sociedade. Essa é a interpretação que eu faço, e disse isso ainda na semana passada, na entrevista e na manifestação que fiz. Isso é um grito da sociedade brasileira hoje contra esta altíssima carga tributária que nós temos no Brasil e principalmente contra os desmandos que nós temos visto no dia a dia. E quando digo isso, não estou a criminalizar a política, né? Não há democracia sem política. Não há política sem políticos. Agora, o que nós precisamos é de uma nova postura no Brasil por parte dos nossos agentes políticos hoje. Isso é inegável. Lênin Streck. Bom, eu acho que o que está se cometendo é uma estupidez com relação ao modo como é conduzido.
Pedro Parente faz uma opção com a sua Petrobras, parece que é dele. O Brasil exporta óleo cru, importa derivados já refinados, indexa isso no mercado internacional. O resultado são 60 e tantos aumentos em 2 anos. Claro que isso vai estourar. É inexorável que isso estouraria. E outra, 60 dias, qual é daqui para frente? Eu penso que por que a Petrobras e por que as refinarias todas não estão a todo vapor? Por que se vende para o exterior óleo cru e se compra dos Estados Unidos, principalmente, né? Basta olhar os levantamentos que foram feitos. Então, o resultado, bom, é uma crônica de um fiasco anunciado, ou de um desastre anunciado. O resultado disso, isso, né? E a gente está falando isso há muito tempo. Tudo trancado. Imagina o resultado. Eu chamo o presidente da Petrobras, que é nosso querido amigo aqui, meu amigo, de Sua Excelência Reverendíssima Pedro Parente, né? Porque, ele chegou no Planalto para a reunião, estava chegando ali o nosso príncipe herdeiro da monarquia brasileira, todo mundo se curvando a ele, chega lá e diz: a Petrobras não vai mudar a sua política de preços. Ou seja, explode o país, não tem problema nenhum. Santa Helena, nosso presidente da Abrange, que é a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, que está sofrendo aí também, não tem medicamento, os hospitais paralisados, enfim. Isso. E até nisso as pessoas estão compreendendo, até nessa carência. Primeiro, agradecer o convite e essa nossa turma toda aqui. Eu acho que a sociedade toda hoje está gritando realmente, junto com os caminhoneiros, mas eu acho que falta um pouco mais de pulso também. Acho que o governo está totalmente perdido. Mas você vai ter pulso numa hora dessa? Tu acha que as Forças Armadas vai lá bater nas pessoas, tirar força às pessoas? Ninguém quer fazer isso. E graças a Deus que não estão fazendo. Graças a Deus que a nossa Constituição de 88, Paulo, tem... Eu vejo dentro da saúde, não é bem lida. Tem vários itens na nossa Constituição. E hoje, se tu queres mesmo na bandeira aí a ordem e o progresso, onde está a ordem? Mas então, tu tem que começar a dar um exemplo lá em cima, anticorrupção e tudo mais. Quando não tem, o governo não dá o exemplo e nem age dentro das correções e da ordem do progresso que tu queres, aí não adianta. Mas chegou um extremismo, Paulo. Hoje nos hospitais, nós temos alguns hospitais no interior que está faltando oxigênio, está faltando até soro, que é Mas está liberado para sair e atender as pessoas. Esse serviço está atendido. Então, o nosso presidente da FEASUL... É que sabe qual é o problema? O governo federal acordou tarde e não valorizou na medida necessária do antecipado para tomar as decisões e está aí. Depois da porta arrombada, aí vai botar tranca de ferro. Brigaram com a sociedade. E agora, Sérgio Gabardo. Era fácil de perceber isso. Um dos grandes transportadores do Brasil hoje, que aliás está levando 1.700 emplacamentos de Porto Alegre para Goiás aí, porque nós não tomamos providência com referência às nossas ruas e nossas estradas. Ao lado é mais barato. Prazer tê-lo aqui, Sérgio Gabardo. Prazer é meu, né? Eu achei que tu estivesse preso, Gabardo. Não. Tu não foi intimado, a Polícia Federal? Fui intimado hoje na Polícia Federal, no setor de inteligência, né? Para saber como é que está a situação, né? Mas... Se tu é que está patrocinando não o movimento? Não foi bem isso que eles falaram, né? Mas... O que eles falaram? Eles queriam saber o que está acontecendo. Mas tu não sabe? Não é possível. Eu acho que é normal, né? Perguntar, né? Porque é o setor de inteligência, né? Para saber, né? Mas o que foi bem claro é que hoje, em primeiro lugar, nós não podemos transportar uma carga que não tem seguro. Quando tem greve, não há seguro, né? E o que nós... Cessa o seguro quando tem greve? Sim. Eu não sabia disso. Tá? Isso é uma coisa que... Sim, quando tem greve, também seu carro fica sem seguro. Mas a greve é oficial? Essa greve é oficial? É oficial. Quando é decretada que há uma greve... Não, mas... Não, acho que... Não. Essa greve... Não existe um estado de greve legalizado. Não é um estado. Todos os seguros têm que pagar... Não. Olha o embrólio. Não há o estado de greve oficial aí, hein? Não há um estado de greve. Mas vamos ouvir o Sérgio. O que a lei diz é uma coisa. E o que a gente tem que cumprir é outra. Nós estamos vivendo num país que é Brasil. E aí está o presidente da OAB. Infelizmente, o que acontece é o seguinte... A seguradora diz, olha, você viajar é por conta e risco seu.
Tá? Então... Isso ele tem razão, porque, na verdade, é o que nós vemos reiteradamente acontecendo, né? Nós, como advogados, sabemos bem que é isso. Carecas de saber isso. Mas muitas vezes o que acontece? Quer dizer, o contrato seguro, numa situação como essa, e a seguradora acontece algum problema lá na rua, ela vai negar e nós vamos ter que ficar numa discussão judicial que o empresário vai ter que submeter. Ele não está negando que isto que ele está dizendo é verdadeiro, e porque na prática a seguradora diz acabam dizendo não. O registro era só com relação ao detalhe do estado de greve, era só isso. A verdade é a seguinte, a seguradora... A realidade. A verdade é a seguinte, a seguradora hoje dizem o seguinte: se você está errado, nós não vamos pagar, e a lei protege a seguradora. Número 1. Então, excesso de velocidade, qualquer coisa que acontecer por estar errado, a seguradora vai negar o seguro. E aí, Gabarito, desculpe, né? Tu vai ter que ficar discutindo isso 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para receber não vai receber porque o cara está errado. Não vai receber, mas enfim. Sempre que existia uma greve decretada, que é entendida como uma greve, sempre que a seguradora chegar para a gente e avisar que está em greve, então respeita ou não. Mas o que acontece com o setor hoje dos caminhões? Nós vimos com preços praticamente fixados, né? Os valores normalmente não aumentando e o combustível aumentando. Então, digamos assim, como é que a gente vai negociar mensalmente? Nós vamos sentar junto com as empresas para negociar fretes. Então, a empresa não vai pagar o carreteiro porque ela não consegue negociar mensalmente junto com o embarcador, né? E o diesel aumentando diariamente. Então foi achatando, os motoristas se reunindo através das associações, sindicatos locais, entidades estaduais e depois de todo o Brasil. E pelas redes sociais? E pelas redes sociais, que hoje é muito fácil a gente disparar um WhatsApp e tal, né? E o que aconteceu? Parou os caminhoneiros. Não dá mais. Viram que todo mundo estava quebrando. Trabalhar era pagar para trabalhar. Ontem eu saí com o meu carro e passei em vários movimentos para ver o que estava acontecendo. Eu quis ver. Tu tinhas gasolina? Não, meu carro é diesel. Tá. Então diesel ainda tem. Eu não tenho essa felicidade. Eu não tenho essa felicidade. Aí eu parei nos movimentos e aí, vários movimentos eu filmei e não era greve de caminhoneiro. Não tinha nenhum caminhão. Nenhum. Mas eu parei, perguntei, porque eu tinha que parar, né? Escuta, o que eu estou fazendo aqui? Não, é dos caminhoneiros, mas onde é que estão os caminhões? Eles estão parados no posto, estão parados em tal lugar. Eles saíram das estradas e foram para os abrigos. Mas o que acontece? Mas a sociedade apoiou, a sociedade foi para as ruas. A sociedade, ela está apoiando isso, por quê? Porque a sociedade também não está aceitando a condução do que o país está, a conduta do país. Né? Ela não está aceitando, porque a maioria das ações do nosso governo, elas não estão satisfeitas, nós não estamos satisfeitos, né? Não é nós como caminhoneiro, como motorista que não estamos insatisfeitos, é a população que está dizendo isso. Quem deu comida para os motoristas ficar na beira da estrada foi a própria população que chegou lá a dar comida para os motoristas permanecerem. Tem um amigo nosso que é empresário, produtor rural, ele foi para Livramento com um carro lotado, o Adroaldo Potter, um carro lotado para dar para os motoristas a estrada. É isso, é o apoio que as pessoas estão dando. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. Ministro Luiz Fernando Cirne Lima, o senhor já passou por atividade pública, inclusive como ministro, acho que foi o mais jovem ministro que nós tivemos no país, né? Depois teve gente mais jovem, mas no momento eu era o mais jovem. Com que idade chegou ao Ministério da Agricultura? 36. 36 anos. De inexperiências. Já de experiência. Era presidente da Farsul. Para chegar com 36 já tinha que ter uma experiência enorme, né, Paulo? Já era presidente da Farsul. Já era presidente da Farsul. O senhor já foi presidente do Jockey Club.
Já. Já foi. E agora está com a nova campanha para que... Mas isso dentro desse momento agora é quase uma coisa... Não, mas é importante que o senhor fale a respeito do Não, jockey. é só dizer que tem uma eleição no próximo sábado e que, digamos, eu faço parte das duas chapas, etc., que nós esperamos que esse movimento todo que está aí, digamos, não permita a realização desse pleito. Eu gostaria de fazer 2 ou 3 considerações sobre o que foi dito aqui, os ilustres debatedores aqui presentes colocaram. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção que isso aí é, por assim dizer, a explosão de um problema muito grave de planejamento brasileiro, que é permitir que todo o seu transporte esteja concentrado em caminhão e transportado por energia líquida. Um único modal. Um único modal. Com certeza. Vamos primeiro começar a reconhecer um monumental erro que não é de um governo, de 2 ou nada disso. Que vem lá do Juscelino, né? Que vem de muito longe. E isso é uma coisa, digamos, que mais cedo ou mais tarde ia levar. E quando foi adotado o modal brasileiro de transporte por caminhão, vamos lembrar que a produção de petróleo brasileira era muito diferente da atual. Nós éramos grandes importadores de petróleo naquela ocasião. Então, o suicídio era com data marcada. Hoje o Brasil, teoricamente, poderia se considerar quase autossuficiente, praticamente autossuficiente. Mas essa é a primeira coisa. Depois, um outro comentário que eu me permitiria juntar aqui meramente como contribuição para o debate desse programa tão qualificado, com personalidades com tanta responsabilidade, com tanta competência, a começar pelo meu amigo Lamarck. Não é? Uma coisa que me chama a atenção da minha longuíssima vida e experiência é de que, pela primeira vez no Brasil, eu vejo uma greve dessa extensão e dessa proporção que não é partidarizada. Ela não está sob o controle de um partido político. Para mim, é a primeira vez que isso acontece. E com a extensão que ela veio adquirir. E, aliás, ministro, me permite só lhe interromper assim rapidamente, mas para corroborar mesmo. E eles têm feito questão de deixar muito claro isso. Muito claro isso. É algo que chama atenção. Chama atenção. Então, não é uma coisa partidarizada. É evidente que existe um mal-estar da população, uma má vontade da população e um apoio a essa posição dos grevistas. Eu acho que é uma coisa muito sintomática que um artista como Roberto Carlos, por exemplo, ao iniciar um show, fale nisso e depois cante a canção dos caminhoneiros. Ele, evidentemente, mandou fazer uma pesquisa muito rigorosa para saber se isso cairia bem. Porque ele nunca teve manifestação política de nenhuma ordem, Roberto, né? Não é? Então, isso tudo me parece uma coisa muito, muito sintomática. E eu me junto àqueles que acham realmente que o nosso governo, que, afinal de contas, nós temos que reconhecer que, apesar de que ele tem feito muita coisa certa, ele está com 80% de reprovação, num nível mais até. Né? Então, vamos admitir que tem muito pouca área de possibilidade de manejo, de atuação. Não é? Então, isso, a meu juízo, agrava a situação. Eu devo dizer, eu tenho 3 filhas mulheres e um filho homem. Uma mulher e um homem moram em Porto Alegre, 2 mulheres moram em São Paulo. Desde que foram estudar em São Paulo, casaram e lá ficaram. A minha filha mais velha me tocou o telefone ontem, domingo à noite, desesperada. Pai, o que vai acontecer conosco? Assim, uma situação como se nós estivéssemos num clima de guerra. Que eu acho que a situação psicologicamente em São Paulo ainda é pior que aqui. E eu fiquei muito apavorado, mas minha filha calma, etc. e tal, mas uma pessoa experiente, viajada e com um nível cultural muito elevado, que esse eu traduzo apenas como um estado de população média e que evidentemente deve nos preocupar. Agora, vamos desejar é que haja um bom senso, não é, de todas as pessoas envolvidas para nós chegar a uma solução e rapidamente. Eu apenas queria dizer da minha experiência, porque eu sou agrônomo, toda a vida trabalhei na agricultura, em determinadas circunstâncias lá muito especiais, não é? Nas privatizações brasileiras, fui 15 anos empresário petroquímico. Tinha o compromisso de ficar 6 meses, fiquei 15 anos. E tive que não estudar químico petroquímico, mas estudar um negócio de petroquímico. E, na verdade, digamos, o que realmente me preocupa é se faltar gás de cozinha. Porque gás de cozinha não dá para cozinhar e aí não tem alimento nenhum. Então vamos ver o nosso presidente Supetro, João Carlos Dall'Acqua. Eu só completo. Eu não senti ainda
grandes rumores nesse aspecto, mas hoje, se nós vamos considerar qual é da dona de casa, de uma família, qual é o gênero de extrema primeira necessidade, o botijão de gás. Mas sabe o que? Nós estamos lá na minha sala, ministro. Estávamos na minha sala e a minha mulher ligou. Disse, pode ficar tranquilo, de carro tu não vai andar, mas comida não vai faltar, estou abastecido de gás. Foi lá hoje o pessoal entregar o gás lá em casa. Para corroborar o que o senhor está dizendo, a preocupação. Tem a greve também, tem dois aspectos, duas perguntas. Tem várias situações que a gente gostaria de trazer à luz dos ilustres. Eu pego muitas palavras do ministro. Desde o início a gente foi muito solidário. A gente não se discute o mérito dessa paralisação. É óbvio que ela tem toda uma razão de ser. A sociedade precisava ter consciência do que compõe, afinal de contas, um produto que afeta a todos nós, combustível e gasolina. O pessoal não tinha consciência que nós estamos pagando uma tributação tão elevada sobre isso aí, ou de toda essa complexidade que existe, toda essa concentração que existe. Então, desde o momento a gente foi favorável a esse movimento. Na sequência, fomos observando esse perigo de um desabastecimento indo para um caos social. É nesse sentido que a gente se colocou à disposição do governo, escuta, vamos unir forças, vamos ver o que a gente pode fazer para que não se afete mais uma população que vai sofrer muito. Todos estamos sofrendo como empresários, com certeza todos estamos sofrendo. Mas se nós não distensionarmos isso, se nós não pacificarmos essa situação, ela fica imprevisível. E essa é uma preocupação muito grande. Então, ontem e hoje a gente procurou tratar de abastecimentos emergenciais em Porto Alegre e região metropolitana, principalmente. Porque nós precisamos dar... Que bom ouvir isso. Não, porque produto tem nas distribuidoras, pessoal. Tem produto nas distribuidoras. As bases das distribuidoras, o posto compra dos distribuidores, não compra da Petrobras. A Petrobras continua produzindo, pelo menos até quarta, né, Paulo? Tem rumores aí de movimentações que a gente não sabe quais as consequências. Aí é oportunismo. Mas então o produto tem nas distribuidoras. A questão é fazer chegar. E o que está acontecendo hoje? Os petroleiros que chamam. Exatamente. É oportunismo que estão entrando no movimento. A questão hoje é o motorista. O motorista está sendo intimidado, as empresas estão disponíveis, tem estrutura, o Estado está dando toda uma condição de segurança para o transporte. Mas os motoristas ou estão sendo intimidados... Mas por quem? Porque eles não eram para pegar os caminhões? Tem várias situações. Ontem... Não entendo, eu não estou vendo motorista intimidado. Não, mas Paulo, vai nas bases de distribuição na saída. Estão cortando até as mangueiras. Cortaram mangueira, distribuidora da Serra, foram buscar... Mas quem é que está cortando mangueira? Então vão ser claros, né? Bom, a gente não sabe. São os próprios motoristas que estão cortando? De polícia, pode ser ele, pode ser uma sabotagem de várias maneiras, é uma questão de polícia. O movimento, como colocou o Gabardo, não é só de motorista. Já então é do empresário. Mas se tem empresário... Barreira humana na frente das bases. Ontem, uma distribuidora que tinha 4, ela pegou uma liminar, nem precisava da liminar, mas ela conseguiu uma liminar na justiça para sair com seus produtos. Barreira humana na frente da saída. Ou seja, o motorista olhou aquilo, não mas quis quem sair. Fazendo barreira humana? Pessoas, transeuntes, mas então está aí à disposição. Mas tem não aí, se sabe quem são, tem aí Paulo. as polícias locais. Tem as polícias locais. Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas. Quer dizer, eles estão nas refinarias dando condições para que os caminhões saiam. Os que tem que sair. Paulo Sérgio, não é bem que assim. Essa história... Ele tem toda a razão. Não, eu não posso acreditar nisso. Paulo Sérgio, nós recebemos uma ligação. Nós transportamos combustível. Você quer que nós detonamos qual tanque? Que os caminhões são bitrem. Qual que você quer que nós detonamos? Mas quem está ameaçando? Quem? Não se sabe quem. Então é terrorismo. Ah, mas aí, afinal das contas, é isso. Tá tenso. Você acha que o motorista quer ir lá e se explode um caminhão de gás? Mas eu estou surpreso. Mas agora, aí é uma questão muito séria, porque está minando aí, nesse momento... A própria democracia está democrática. É um problema, porque se você não consegue cumprir ordem judicial, se você não consegue fazer o transporte, porque se até empresários vocês estão me trazendo um dado aí para mim. Os dados são estarrecedores, que eu não sabia. É a realidade que nós estamos enfrentando lá naquele comitê de crise. As informações são atualizadas constantemente, nós estamos com as distribuidoras lá permanentemente. Então não é mais o autônomo o vilão da história, não é mais o empresário o vilão da história, tem forças... Na Refap agora teve pessoas, Paulo Sérgio, que ficaram
deitadas na frente da Refap. O caminhão vai passar por cima, aí vai lá, obrigado, tentar negociar. Tiraram, eu queria somar com o que disse o Paulo aqui agora, né? Porque é algo que nos impõe uma reflexão, né? Se são pessoas, né, e nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, duvidando do que vocês estão colocando, nós estamos querendo entender, eu me coloco aí na situação do nosso telespectador. E eu mesmo, que estou acompanhando por força da minha atividade profissional, por força da própria OAB hoje, dia a dia, tudo isso que está acontecendo. Mas se são pessoas que não se conseguem nem identificar como grupos, isso reforça aquilo que nós estamos dizendo, que o ministro colocou agora há pouco, né, que essa greve tem um caráter totalmente fora de qualquer questão ideológica ou partidária, que é algo que eu particularmente vejo com bons olhos, porque a sociedade se manifestando de forma clara e dizendo nós não aguentamos mais tudo que está aí. E eu coloco isso com muita franqueza, com muita tranquilidade, ou seja, como cidadão, Cláudio Lamac, eu como cidadão, eu digo para vocês, eu estou cansado. Eu vivo em Brasília hoje um momento na minha vida que eu não gostaria de estar vivendo. Brasília hoje é um lugar absolutamente carregado, mas isso não é um privilégio apenas de Brasília, isso é um privilégio do Brasil hoje. O Brasil está vivendo isso. O que as pessoas estão dizendo? Uma pessoa que se deita na frente de uma refinaria e diz eu não quero que saia, ela está dizendo, interpretação que eu faço, ela está dizendo eu não aguento mais essa carga tributária, eu não aguento mais esses desmandos, eu não aguento mais ver tanto desvio. Não é terrorismo. Mas é outra coisa. Aí tem a outra parte da sociedade que precisa. Mas não nesse aspecto. O que eu digo é o seguinte, ó, o que eu quis só pegar dessas duas situações, uma seria desobediência civil e uma seria uma questão de terrorismo, etc. Né? Que isso nós não poderíamos admitir porque isso fere o Estado de Direito. Agora, a outra é o que nós estamos vendo, até agora, como cidadãos, acompanhando tudo isso, e com essa informação, ou seja, de que pessoas estão se mobilizando. Sabe qual é o meu temor? Agora há pouco eu recebi uma informação aqui dizendo que as pessoas estão fechando as estradas, mas que não são caminhoneiros, são pessoas. Olha que as autoridades, entre aspas, estão querendo criar um fato novo, que já não deu certo com os empresários, negociaram um dia com os empresários, outro dia o empresário é o vilão da história. E agora já estão querendo culpar forças que vão além do imaginário. Só vamos lembrar do Cremers, que ele voltou a Caxias do Sul para mais uma vez conferir a situação do postão 24 horas, doutor Santa Helena. O Cremers está contando com o apoio do Ministério Público para ajudar a resolver os impasses na instituição e exigir responsabilidade do gestor municipal. Só ação conjunta pode garantir as melhorias necessárias para o adequado atendimento à saúde. As ações efetivas do Cremers, elas estão aí, são uma realidade. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo do mundo. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, que foi eleita, aliás, a melhor loja de vinho de 2017, na Cristóvão Colombo 1493. Tem a da Getúlio, 1135, e da Lípio César, 203. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto, por estar sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócio mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá.
Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Esse movimento. Olha, eu estou estarrecido com isso. O Lênio queria falar, Lênio. Não, eu queria dizer que se são verdadeiros esses fatos e devem ser por uma razão. Porque se com as medidas provisórias que o presidente acabou de publicar, com os acordos que ele fez, isso ainda não está normalizado porque tem alguém trancando, por óbvio. Ou alguém não está sendo sincero, ponto 2. Ponto 3, há lugares... Ou pode as pessoas não estar acreditando no governo. Ou também... Ponto 4. Ou sim, pode essa pauta não ter chegado exatamente onde as pessoas gostariam que chegasse. Vou dizer assim, ó, um ponto que está... Eu recebi alguns questionamentos, né, de pessoas que estavam apoiando o movimento iniciado pelos caminhoneiros e que dizem, bom, mas e a gasolina? Vai continuar subindo? Bom, aí tem o detalhe, o ponto 5 é a zona de conforto, por exemplo, porque quando tem um movimento desse e as pessoas aderem e acaba... Aí dentro acontece muita coisa. Dizem que ela começa de um jeito e não sabe como acaba. Mas aí, penso que a Polícia Federal e o Ministério Público, né, e alguns setores, não querem entrar muito nessas bolas divididas porque é antipático. Isso também tem que ser dito. Cadê a Procuradora-Geral da República? Todas essas coisas nesses momentos de extrema crise. Ela não participou de nenhuma reunião. Estou só dizendo que o chefe da Polícia Federal, cadê também? Isso quer dizer assim, ó, há bolas divididas e que o cara diz, não, mas essa aqui vai ser antipático, porque afinal as pessoas todas estão e tal. Então, por exemplo, para mostrar autoridade, para mostrar o certo e o errado, para impedir que alguém impeça que a situação volte à normalidade. Não é possível. Primeiro, depois de tudo que fizeram, as pataquadas, não era visível que ninguém pode aguentar combustível que aumenta 2, 3 vezes por semana. Aonde que Pedro Parente e esses caras pensavam que isso fosse levar? 5 vezes. Para nós. Isso é de uma estupidez. Só não enxergou quem não quis ver. Só um idiota para não ver que isso ia estourar. E como ninguém sabia disso. Estamos de acordo. Agora, no segundo momento, essa bola dividida, que aí tem que aparecer o governo com a sua autoridade. Olha o que está dizendo. Se foi feito um acordo e tem medidas provisórias ou alguma coisa... Olha, ministro, que está dizendo Guilherme Vendes, lá de Torres. Hoje, mais de 2.000 pessoas fecharam a Avenida Castelo Branco, principal de Torres, em marcha apoiada pela grande maioria dos comerciantes que não abriram suas portas. É isso, você tá... Até agora, temos este movimento aqui em Torres. Não são caminhoneiros, mas o povo que cansou. É isso, olha. Sim, mas aí amigos, eu nunca vi um movimento tão espontâneo como esse. Aí eu ocupo ali por aquele que nós somos cheios no Brasil aí. Mas é que a sociedade, como é que conseguiram, como é que começaram os movimentos de 2013? Ela está cansada, obviamente. Há um esgotamento, meus amigos, vamos compreender isso. Há um esgotamento da sociedade por tudo isso que está aí hoje. Pelo quê? Pela corrupção? É pela corrupção. Pelo quê? Pelo aumento da carga tributária? Pelo aumento da carga tributária. É pelo quê? Pela incompetência, pela falta de emprego, pela falta de emprego. Porque, detalhe, uma economia que é sistêmica como a nossa e frágil, porque ela é unomodal, ela é frágil demais. Exatamente. Então, eu não torcer contra o piloto do avião é um problema seríssimo. É como o porco pedir bacon. Então, quem é o piloto do avião, nesse caso? O governo. O governo é o piloto do avião. Vamos personalizar. Tá mal, tá dirigindo mal, mas ele tem que aterrissar. Então, nesse sentido, quem mais será levar isso, os comerciantes de Torres, que eles estão levando. Ok, leva isso até o limite. Só que depois do limite tem o quê? O problema é saber o limite. Esse é o ponto. O problema é saber o limite, mas vamos pensar também o seguinte. Às vezes o despolitizado é pior do que o politizado. O politizado você pode identificar. Quando despolitiza, ninguém sabe o que Agora, não vamos imaginar se existe terrorismo
Isso aí tem que ser denunciado e as pessoas têm que ser presas. E aí é o que o Leandro diz. Aí os poderes todo o processo do povo. E quem tem responsabilidade tem que entrar e tem que agir. Porque eu já ando muito cansado dessa coisa, porque mexeu, acaba isso estourando a OAB. Né? Mas a OAB vai fazer o quê? Bom, a OAB não é Ministério Público, a OAB não é polícia. Né? Aí nós temos que ter as instituições funcionando. Não manda nada. Funcionando na plenitude. Né? Ela é voz da sociedade, mas aí ela não tem poder de polícia. Mas pegando só o teu exemplo do avião, também tem um lado positivo nisso que nós temos que refletir sobre ele, né? Será que esses movimentos todos, da forma com que eles foram feitos nesses últimos dias, com essa espontaneidade que nós vimos até agora, esse fato nós temos que considerar e verificar como é, será que ele não está também de alguma maneira, ou será que não servirão também de alguma forma para auxiliar o piloto para aterrissar? Porque o Brasil está precisando disso, Essa é uma visão otimista. Tem muita gente... Eu não acho que esse movimento seja assim tão espontâneo. Olha aqui, Paulo Sérgio, olha aqui. Ontem em São Paulo... É romântico, né? Ontem em São Paulo... Não, vamos... Ontem em São Paulo, corroborando o que está dizendo da Lacqua, que ontem em São Paulo, que está dizendo do Gabardo, ontem em São Paulo o motorista foi com o caminhão para carregar combustível. Um subiu no caminhão e cortou a mangueira. Exatamente. E cortou a mangueira. E o policial estava assistindo e não fez nada, o Edmar. Mas então tem um conluio, dos policiais. Amigos, mas é evidente que num movimento deste tamanho, é evidente que nós vamos começar a ver situações como esta, porque isso vai fugir do controle. E nós estamos conversando e dizendo a mesma coisa todos aqui. Olha o Luiz dizendo, a polícia está favorável. Luiz de Pelotas, a polícia está favorável ao movimento. O Luiz de Pelotas está dizendo aqui. Então nós estamos com uma crise absoluta de autoridade, hein, ministro? Paulo, a gente vive, né, no meio desse movimento, um policial, ou 10 policiais, ou 20 policiais, não vão chegar lá e dizer assim, não, nós vamos prender esse cara que cortou uma mangueira. Você esquece isso, que ele não vai dizer isso. E não vai prender o cara. Eu vou te dar uma medida que foi tomada hoje pela segurança. Ela está pilotando alguns caminhões. O governo do estado disponibilizou alguns motoristas para conduzir os caminhões das bases até os postos. Porque os motoristas não queriam assumir essa responsabilidade por intimidação que receberam ou por opção deles. Também tem essa coisa que a gente não sabe. Então, para tentar furar, para não deixar um desabastecimento geral, que vai um caos, se nós tivermos um desabastecimento contínuo mais uma semana, eu duvido que esse romantismo aqui permaneça. Não, aí é guerra de todos. Essa é uma dificuldade. Então, no nosso setor, a gente entende... Aí vai ser autofagia. Aí as grandes cidades... Aí vai ser os pintos comendo os pintos, os porcos comendo os porcos. Aí as grandes cidades geram o problema do saque. Aí você... Então, é nisso que nós estamos tendo essa responsabilidade de passar... Mas por que esses motoristas não entraram em ação? Por que eles não pilotaram os caminhões? Os motoristas das companhias? Então, não, esses que estão sendo oferecidos aí... Não, são motoristas do estado, eles pilotaram. Mas qual é o carro que eles pilotaram? Caminhões de combustível. Está na ordem. Eu não vi no estado decretado pelo Temer. Sim, está na GLO. Na GLO. Não, mas isso não funciona, esquece isso aí. Eu também acho que não funciona. Isso aí tudo não funciona. Não funciona. Você sabe que nós vivemos num país de impunidade, que infelizmente as leis não funcionam e tal, nós nem vamos bater em cima. Então, no estado, toda a brigada tem 35 motoristas que são capacitados para dirigir um caminhão, mas não para descarregar. Já começa por ali. Então, em toda a brigada temos 35 motoristas. Qual é o motorista que quer dar a cara para bater? Pergunta. Aí chega lá o caminhão carregado de combustível. Ele sabe manusear a descarga? Ele sabe? Não, nem pode. Nem pode. É proibido. Então o Estado teria que ter pessoas lá para quê? Nesse sentido, desculpe, nesse sentido... Vê como o governo está perdido. Tu vê como o governo está perdido. Agora, aquele motorista da empresa que vai lá fazer essa operação, ele é hostilizado pelos outros motoristas, colega dele. Pô, mas nós estamos fazendo um movimento e você vai quebrar o movimento? Mas o movimento acabou de ter um acordo das lideranças não é o acordo. Governo. Aqui, ó, não existe o acordo. O acordo foi feito por uma pessoa... Sim, mas isso é uma fraude, então. Não. Desculpe,
mas o cara faz 3 medidas provisórias e elas não valem? É que, Lênio, a dificuldade que a gente está tendo para interpretar tudo isso é o seguinte, ó, é que esse é um movimento grevista, ou é um movimento, enfim... Mas já era oficial. Ele tem uma... Não, mas, ok, mas será não que... Vale... Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, será que as lideranças que firmaram o acordo, eu estou perguntando... Não representam... Eu tenho que ter muito cuidado. Será que as lideranças que firmaram este acordo lá, elas representam aquilo que as pessoas estavam se manifestando na ponta? Não, o que acontece? Esse movimento é diferente, ele é muito amplo. O governo faz uma acordo. A capilaridade dele, não há uma liderança, são várias lideranças. Está claro. Não, o que acontece? O amigo do Marum, tu é amigo do Marum? Não existe um líder que se apresenta, em primeiro lugar. Segundo lugar, aquelas pessoas que se apresentaram no início foram debochadas pelo nosso ministro Padilha, né? Fazendo uma proposta, nós vamos segurar por 15 dias, por 30 dias, e não sei o que lá e tal. Aí o que aconteceu? Revoltou todo o pessoal. Quando o governo disse, nós vamos botar a segurança, vamos fazer isso, vamos botar exército, quando se leva isso para o motorista, é querer apagar o fogo com gasolina, né? Aí o governo voltou atrás e, bom, eu acho que o governo percebeu que cometeu... Não é cedeu em tudo, cedeu algumas partes, porque PIS/COFINS não cedeu, que era mas aí compensou, PIS/COFINS compensou pelo aí agora já também tem mais uma situação. Eles prometeram que o diesel ia baixar, já desconto 46 centavos. Hoje já o ministro disse que não, é 30 centavos. Peraí, hoje eu vi, né? O ministro disse, não, é 30 centavos, depois nós vamos editar uma medida provisória, que tem não sei o que lá, mais 16 centavos. Eu quero ver... Eles disseram que era 46 centavos. Quero ver o ministro Lima, mas antes eu quero dizer uma coisa. Olha, observe bem. Sua Excelência Reverendíssima Pedro Parente disse que a Petrobras não abre mão da sua política de preços. E o governo disse, não, nós vamos garantir a redução por 60 dias. E vamos tirar do resto do povo para pagar a Petrobras. Aí nós vamos pagar a Petrobras. Quem é que vai pagar? Nós. Óbvio que é nós, ministro. Não, eu acho que, com toda sinceridade, eu pensei que eu sairia daqui mais calmo, que depois desses minutos eu estaria mais tranquilo. Eu também. E eu acho que todos nós. Me assustaram com o terrorismo. Mas ontem à noite nós fomos dormir, né, com essa sensação, não, amanhã vai estar tudo mais calmo. Todo mundo esperava isso. Eu também pensei, tudo viajando. Agora, eu acho que tem uma cogitação que eu gostaria de colocar na mesa e pediria o auxílio do Lamarck para me ajudar, é o conceito de empresa pública do negócio da Petrobras. Eu tenho o maior respeito pelo Pedro Parente. Eu considero um dos melhores gestores públicos que o Brasil possui. E uma pessoa seríssima, acima de qualquer suspeita, viveu no Rio Grande do Sul. Todos nós estamos de acordo nisso. E ele é uma pessoa excepcionalmente íntegra e competente. Porque o que ele já conseguiu fazer na Petrobras é realmente uma coisa fantástica, porque pegou uma casa absolutamente desfigurada, desmontada e tudo mais, e ele fez um trabalho notável. Agora vem um negócio do conceito de empresa pública. Venderam ações de parte da Petrobras para capitalizá-la, venderam em Bolsa de Nova York, tem investidores estrangeiros, etc., que complica tudo isso. Agora, eu acho que nós, cidadãos brasileiros, que estamos aqui pensando e discutindo esse assunto, temos que partir de um princípio. É que se é uma empresa pública, o acionista, quando comprou as ações... Assume o risco. Ele assumiu o risco. Claro. O acionista majoritário é o governo e, portanto, o povo. E, consequentemente, determinadas circunstâncias não pode atender o minoritário, tem que atender o majoritário. O minoritário que vende a sua ação. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Mas o minoritário vende a sua ação. Eu quero fazer uma pergunta bem simples, ministro. A Petrobras é um estatal? É. É um estatal. O Banco do Brasil é um estatal? É. O Banrisul é um estatal? É. Obrigado. Eu tive uma discussão sábado com meu amigo Eduardo Lima Veiga, que disse que a Petrobras não é estatal, é um SA. É SA, mas é estatal. Mas é estatal, claro. Onde a União tem o controle. Aí tu não conhece, tu não sabe o que é estatal. E aí tem o seguinte, a União tem o controle da Petrobras, mas não pode influenciar no preço. Não. Mas isso é fantástico. Eu tenho a maioria das ações, mas não mando.
Sim. Aí eu obedeço quem? Os minoritários, para quem eu vendi as ações. E quem vai pagar o prejuízo? A malta, o resto do povo. Mas aí os caras querem. Você disse já, o investidor privado, seja brasileiro, americano, seja lá de que país for, na hora que comprou uma ação minoritária da Petrobras, ele assumiu o risco de que em determinadas circunstâncias o interesse público tem que prevalecer. Mas é evidente. Aliás, o interesse público tão grande que nós estamos com pânico de transformar o país num Walking Dead, daquelas pessoas que ficam andando e os carros atirados. Agora, por favor, eu só quero deixar uma contribuição. Não vamos acender um fósforo para ver se tem tanque de gasolina no tanque. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem uma... telespectador que Ministro, deixa eu só... Não, tá certo? Não, porque aqui eu me preocupei com o negócio dos atos de terrorismo aqui que foram... Na minha coluna colocados. Na minha coluna do Sábado no Sul, eu contei a história da mulher, de um conto do Gabriel Garcia Marques. A mulher levanta de manhã, a gente não pode fazer isso. A mulher levanta de manhã, tomou uma borracheira a noite toda, levanta de manhã, mal que um peixe, e chega e diz assim, tô mal, o mundo vai acabar. Pode escrever que o mundo vai acabar. O filho dela. E vai lá buscar 1 quilo de erva. O menino vai lá na venda e diz assim, dá 1 quilo de erva. Aliás, me dá 2. Minha mãe disse que o mundo vai acabar. E o dono da venda replica aquilo. Claro. Nesse meio tempo, a mulher dorme, toma um café, dorme e tal, tira toda sono. À noitinha ela levanta, a cidade está incendiada. Ela olha para fora e diz, eu tinha razão, o mundo acabou. A gente não pode fazer isso. Então, a Globo News, em determinados... Mas tem um amigo nosso aqui que está estocando alimentos há muito tempo. Eu não sei o que ele fez no fim de semana agora. Deve ter ido para o supermercado só comprar alimentos. Dr. Lênin Streck. A Globo News, em determinado momento, ela apostou, porque ela não sabia também, ou deveria calcular, fez que nem o governo, mal informado. Ela incentivou. Fez um mau jornalismo, porque tudo isso que nós estamos dizendo, em nenhuma das reportagens que eu tenho assistido... Apareceu isso. De olho, apareceu isso. Só coisas assim, ministro. No posto tal não tem combustível. Isso me interessa muito. Aí entrevista o pipoqueiro. Mas agora sim. O pipoqueiro diz, não tem o gás. Vamos ver a máquina e o... Esse é o problema. O Delacqua, para rimar. Também. Doutor Lamarck, nosso presidente da OAB. Olha o que estão dizendo, doutor Lamarck, não aguentamos mais esta infinidade de políticos corruptos, roubando bilhões dos contribuintes e muitos políticos incompetentes. Não aguentamos mais, pelo amor de Deus, a Sônia Feijó está dizendo aqui. É isso, essa é a interpretação, e ao menos é a interpretação que eu tenho feito, e não quero que pensem que eu estou aqui incentivando qualquer outro tipo de ato que não seja... a democracia, o Estado de Direito. Vamos falar nessa palavra que é muito importante hoje. Estado de Direito. Fundamental. Mas nós temos que entender o Estado Democrático de Direito também com a possibilidade das pessoas livremente se manifestarem e dizerem para o piloto do avião que o rumo dele não está bom e que se ele quer aterrissar com segurança que ele tem que mudar o rumo. Dizerem para o presidente da Petrobras ou para o conselho da Petrobras que ela não pode mais continuar aumentando o combustível do jeito que ela está aumentando. Do que a presidência da República. A Petrobras, se não... Porque por trás disso está a Petrobras. Ou muda isso, você resolve hoje, e daqui a 60 dias estoura de novo. Lênio, eu iria mais longe. Eu acho que não é nem a questão da troca do presidente da Petrobras, é da troca exata da política de preços que a Petrobras implantou. Porque a Petrobras achou que essa política de preços ela daria certo e que a sociedade não iria se rebelar contra isso, e a sociedade está fazendo exatamente isso agora. Deu no que deu. Está sendo administrada como uma empresa americana. Quando que o dólar, quando o baril aumenta ou abaixa, ela quer aumentar ou abaixar. Você só vê que foi isso que ele adotou, porque ele é mandado pelos acionistas. Tivemos azar, o Trump foi lá e briga com os iranianos. Leva 80 o barril. Uma empresa como a Petrobras, a Venezuela também, isso leva em consideração, ou deveria levar em consideração, outros fatores sociais importantíssimos. Porque a Petrobras hoje, ela mexe com algumas situações que são muito caras a tudo. Nós estamos falando de combustível, nós estamos falando de gás, nós estamos falando de diesel, nós estamos falando... derivado da borracha e tal. Mas acontece que o acionista é que tem o dinheiro. Mas, gente, a preocupação maior também tem que ser focada na questão tributária. Nós temos que botar em pauta isso. Eu tenho batido muito nisso. Porque 50% de tributos em cima de um produto, a margem para problemas é muito grande.
É mais problema do mundo. E não se falou nada em gasolina que vai mudar isso aí. A gasolina não se comentou. A necessidade não é que a companhia tenha prejuízo. Imagino que nós não estejamos aqui defendendo que a companhia tenha prejuízo. Não é isso. E é muito bem lembrado. A carga tributária em cima do combustível hoje é algo verdadeiramente absurdo. Até então, grande parte da sociedade não sabia disso. Principalmente no momento que nós estamos passando. Claro. Como é que é, botar o arroz? Sim, principalmente no momento que nós estamos passando e a Petrobras com 50% de lucratividade. Fez uma festa agora para não ser o lucro da Petrobras. Exatamente, não, mas não o lucro, mas de carga tributária. Sim. Neste momento, não existe isso. Nós não temos como suportar isso. Não tem como. Não tem, não tem. O cidadão está dizendo isso. A sociedade é que vai pagar mais impostos. Como sempre. Né? O ministro da Fazenda já ontem à noite já... Olha... Não, já estão falando em aumento de impostos, já tem aumento de carga tributária de novo. Alguém, a sociedade... Não tem que tirar, não tem que criar um novo imposto. Mas o que é isso? Paulo, eu preciso aproveitar o espaço para dizer... Gabardo, o biodiesel, não é? É nacional. Etanol. É nacional. Pois é. E onde é que fica? Mas assim, eu preciso aproveitar a oportunidade para dizer que esse sistema de precificação da Petrobras, desde que ele iniciou, ele vem prejudicando toda a sociedade. Mas o setor de revenda vem num achatamento de margens que é impressionante. Então, para nós, não é desse momento que a gente está preocupado. Estamos preocupados muito bem de antes. A sociedade, agora que se deu conta, ela achava que a revenda tinha capacidade de fazer alguma movimentação. Então, nesse momento, foi muito importante que todo mundo se uniu e estudou essa estrutura toda que nós temos. Nós temos que discutir toda a estrutura e não penalizar uma parte só do elo. Então, nós temos que discutir tributos, custo, precificação. O que nós vamos fazer com isso aqui, afinal? Tem todo um trabalho pela frente. Alessandro Cirelli Lopes, de Atlântida. Querido Paulo Sérgio, perdemos nosso querido vizinho Faquinho, o Liérico da Costa Faquinho. Faleceu, Faquinho. Meu colega de Anchieta. Grande figura, Faquinho. Grande figura. Como eu tinha dupla cidadania, cachoeirense, cepense. A minha família de São Cepé, eu nasci em Cachoeira. Ele nasceu em São Cepé e foi para Cachoeira. O pobre do Faquinho estava doente já há tempo, estava muito amolado. Estava muito amolado. Mas era uma grande figura. Meu companheiro de Anchieta, excelente jogador de basquete e de futebol. Excelente jogador. Depois foi presidente do Grêmio, excelente presidente do Grêmio. A nossa homenagem ao Liérico da Costa. Presidente do IP. Tivemos um belo dia de praia. Nosso litoral encontra-se sem combustível. Aguardo o fornecimento para retornar a Porto Alegre. Mande um grande abraço ao querido amigo João Carlos da Lacqua, um grande volante camisa 5. O Gabardo está dando uma aula de realidade nas estradas do país. Sou do mercado segurador há 3 gerações. Ao nosso país falta educação. Paulo Sérgio, só resolvi após 30 anos. Boa noite, obrigado. Vamos ao ponto final, lembrando que a Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo, com ofertas especiais e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, produtos com a garantia Renault. Não tem pirataria. E mão de obra especializada e a mais barata da região. E para cuidar do seu Renault e economizar sua concessionária, Renault está na capital e na região metropolitana. É a Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos ao ponto final, Gabardo, seu ponto final. Gabardo que entrega a gasolina para nós. Não. Eu acredito que o governo deve agir rápido para terminar esse impasse que tem com os motoristas, né? Mas eu também eu sempre fui motorista de caminhão, então eu pediria assim a todas as entidades que eu participo aí, que nesse momento aí nós estamos eu fico muito preocupado com toda a sociedade. Existem muitos animais morrendo, existem pessoas morrendo, existem muitas pessoas preocupadas. Eu acredito que nós devemos retornar, acredito que nós ganhamos, vamos botar um ponto final, vamos dar uma trégua e nós temos que pensar um pouquinho, não só em nós como transportadores, como motoristas, como autônomos, mas nós temos que pensar na sociedade. A sociedade, toda ela está achatada, como nós também, transportadores, estamos achatados, né? Mas nesse momento devemos retornar, porque
podemos ter um impasse pior, né? E eu acho que o governo também está fazendo a parte dele naquilo que é possível, né? E nós precisamos retornar de imediato, já que todo mundo que está nos assistindo, que sejam ligados, que tenha um parente, um amigo, ou que tenha algum transportador em casa, coloque assim, olha, nós ganhamos ou empatamos, mas vamos voltar, vamos trabalhar e se precisar eu não fui, mas acredito que quem fez, os colegas que fizeram esse movimento foram vitoriosos, né? Então, se tiver que voltar, a gente volta daqui a 2, 3 meses e pronto. Francisco Santelena, nosso presidente da Band, nem falamos hoje em medicina de grupo, né? Presidente da Associação Brasileira. Depende do transporte também. Empresa de medicina de grupo. Ouvindo as palavras do Gabardo, esse apelo que ele está fazendo para todos os companheiros dele, das associações todas de motoristas, aí eu acho que a sociedade é que está sofrendo num todo, como ele falou, desde animais morrendo, pessoas nos hospitais precisando de medicamentos e não está chegando. Quer dizer, o abuso é do governo. A gente sabe que a gente está desgovernado há bastante tempo, né? Mas a sociedade sempre pagando a conta. E novamente é o que estão anunciando. Vai surgir um novo imposto, foi o que ontem eu entendi do ministro está fazendo. E nós vamos pagar. Para variar. Para variar, o gestor público só tem uma solução, ou aumenta o número de impostos ou aumenta o valor do imposto. Mas é o que nós conversamos antes do programa, junto com o nosso ministro. Né? Aliás, tu está estocando alimentos há quanto tempo? Sim, esse é um bordão. 4 anos, né? Mais. Esse bordão vem desde o tempo do programa do Flávio. Eu dizia que o caos era inexorável, né? Sem exagerar, brincando sempre com isso, né? Que eu estava construindo um bunker. E não é que está chegando perto, eu espero que não, eu espero que meu bunker continue inútil, os jacarés estão lá no fosso que eu construí, o óleo quente está guardado, enfim, para o caos, mas acho que não vai ser necessário. O problema aí é o problema da precificação, o ponto há uma série de outros problemas, mas o ponto central, se não modificar a política de preço da Petrobras, um país que é monomodal, se não melhorar isso aí, se não resolver o problema da Petrobras e transferir para os 60 dias, vamos supor que tudo dê certo amanhã ou depois da manhã, leva 60 dias, vai estourar de novo e o Brasil não aguenta 2, 3 movimentos desse num ano. Se é que tudo vai dar certo amanhã ou depois da manhã. João Carlos Dalacqua, o número de pessoas falando aqui em intervenção militar é impressionante. Mas aí é como o porco pede o bacon, não é bom. João Carlos Dalacqua. Paulo, acho que esse movimento foi não muito vai ter intervenção, importante. Os militares não querem, né? Para começar, por esse aspecto, claro. Foi muito importante, trouxe à luz todos esses problemas. A sociedade civil está pagando novamente por uma ineficiência pública. A gente entendeu que tem toda uma gama que tem que ser trabalhada, mas o momento agora de nós, no nosso entender, é de pacificar. Começar uma pacificação para nós achar os caminhos. Então, é nosso objetivo trazer esse espaço aqui, essa é a nossa mensagem. Está claro, a gente sabe que o governo teve problemas de interlocução, não tem representatividade, a sociedade foi civil para a rua, organizou, deu o recado, mas tudo tem um início, um meio e um fim. Então, eu estou enxergando que está na hora da gente sentar e pacificar isso aí. Olha aqui, já tem mais de 500 WhatsApps aqui, eu não consigo ler, infelizmente. Presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamach. Bom, Paulo, eu primeiro queria dizer assim, para os males da democracia, e nós temos que lembrar sempre essa frase, para os males da democracia, mais democracia. Isso é fundamental. Né? Eu acho que nós temos que apostar muito no entendimento, no diálogo, e é isso que os senhores estão colocando para nós. Eu só queria, no ponto final, deixar registrado um ponto, mais uma vez. Eu vi nesse movimento um verdadeiro grito da sociedade que apoiou esse movimento desde o primeiro momento, porque ela está dizendo que ela não suporta mais a carga tributária que nós temos no Brasil. É isso que está dito. Não é só a carga tributária sobre os combustíveis. Claro. Porque nós vemos uma carga tributária absurda também na área de telecomunicações, nós vemos na questão da energia elétrica, e isso também vai acabar explodindo logo ali na frente, porque é algo inaceitável que nós estamos vendo hoje. Então é a sociedade dizendo que ela precisa efetivamente de uma resposta dos seus governantes. E aí, aceitando a provocação, como solução ou como mecanismos de nós avançarmos,
Nós precisamos, sim, a sociedade precisa cobrar uma reforma tributária nesse país. Está precisando, já passou da hora. E os empresários estão pagando essa conta, a sociedade está pagando essa conta pela inoperância da nossa classe política que não consegue evoluir e avançar nesse tema que é tão importante. Mas o corporativismo que se tem no Brasil vai impedir isso. Ministro Luiz Fernando Lima, seu ponto final. Não sai, claro que não sai. Antes tem aqui um e-mail de um telespectador, ele deu um nome, mas pediu para não identificar ele pessoalmente. Sou carreteiro e tenho 52 anos de transportes. O governo teve boa vontade e deu alguma sinalização, mas poderia ter feito mais, poderia pedir às empresas para reajustar o salário dos motoristas de 15% a 20%, pois essa é a nossa defasagem. E assim acabar a greve com algum fato positivo para o trabalhador. Ministro. Eu queria me juntar ao Lamáquia quando ele fala em democracia. Eu recordo sempre uma histórica entrevista do presidente François Mitterrand, pouco antes da comemoração do bicentenário da Revolução Francesa, quando ele chama a atenção que a democracia e a liberdade são duas coisas muito frágeis. E eu queria me dirigir a todos os telespectadores que me assistem, que nós temos democracia hoje, estamos numa liberdade quase plena. Vamos preservar isso, vamos cuidar dessa democracia, porque isso é um bem que a gente não avalia só depois quando ela está perdida. E já que nós falamos de democracia, eu termino a minha peroração só para dizer que estou aqui convidado pelo Paulo Sérgio para dizer que tem uma eleição no Jockey no sábado, que eu peço todos os sócios compareçam e eu pertenço a uma chapa e peço voto para a chapa que eu pertenço. Muitíssimo obrigado. Qual é a sua chapa, ministro? O José Vecchio, advogado, e eu como vice-presidente. E eu termino fazendo Quem está nos assistindo é o Carlos Ribeiro agora, hein? Está nos assistindo, Carlos. Carlinhos, um abraço para ti. Eu faria me dirigir aos telespectadores nesse momento. Pelo amor de Deus, não vamos verificar se tem gasolina no tanque acendendo um fósforo. Por favor. Olha aqui, Paulo Sérgio, sou Arlindo Peixoto de Gramado. Não ouvi os políticos falarem em acabar com as benesses próprias, cartões corporativos, funcionários em excesso em todas as esferas, número em demasia de senadores e deputados, funcionários de toda ordem que nada produzem, só se não completam ambulâncias, viaturas, policiais de bombeiros, já faz tempo estão apodrecendo nos pátios sem manutenção. Hospitais da mesma forma, filas e mais filas, cirurgias não realizadas. Isto não é de hoje. E a grande novidade é esse movimento dos caminhoneiros, que estão sofrendo há pelo menos 16 anos. Tenham todos uma boa noite. As manifestações são as mais diversas aqui, né? São as mais diversas. É impressionante que as manifestações, e ninguém criticando os caminhoneiros. É isso, é bom que se diga. O que eu estou olhando aqui na leitura dinâmica é isso. Menos uma vez que os caminhoneiros saem bem, né? Como? Normalmente eles são criticados, né? Menos dessa vez saíram bem. Ainda não saímos. Ainda não saímos. Na primeira pessoa do plural. Nós não saímos aí. Só tem que cuidar para não virar o fio, né? É isso aí. O movimento, a sociedade apoiou, mas está na hora agora de bom senso. De ter bom senso, né? É isso aí. Pedir para todo mundo, né? Porque você quer fazer uma mudança de alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. Se você destrói alguma coisa, não faz mais movimento nenhum. Mas é uma infinidade, pena que não dá para ler todos. Na realidade, é uma realidade. Agora, só para nós aqui, onde é que tem gasolina? Porto Alegre foi abastecida com 80 postos todo mundo hoje, então mas as filas estão 3 horas. Mas são 280 postos que tem em Porto Alegre. Então, foi 80 postos, parece bastante, mas em Porto Alegre são 280. 80 postos para abastecer hoje, amanhã já tem produto, já está distensionando. Mas quem é que tem tempo amanhã distensiona? Quem é que tem tempo para ficar 5 horas na fila? E às vezes sem necessidade. Eu não tenho tempo para ficar 5 horas na fila. Sem necessidade. E esse é um problema também. As pessoas que não têm necessidade de botar combustível estão indo lá para botar Eu vi gente, inclusive atrapalhando as ruas, porque achavam que mas o carrões, o temor é muito grande de vandalismo imposto. A gente tem uma preocupação muito grande. Terrorismo de novo? Temor. A gente fica... Temorismo. Vocês me assustaram, tu e o Gabardo me assustaram hoje aqui. Democracia, por favor. Cuidemos da democracia e a liberdade. Vai menos lá no gabinete de crise, meu Delato.
Convocado, né, Paulo? Como é que estão chamando em São Paulo? Aliás, deixa eu dar um elogio ao governador de São Paulo aqui. Também. Que não vai chegar nele. Márcio França. Esse foi a melhor figura da República nesse caos que teve. Foi o mais lúcido. A entrevista total dele. Eu também achei, concordo contigo plenamente. E ele comandou pessoalmente o gabinete. Subscrevo. Márcio França. Mas não conheço, não sei quem é. Conhece ele pessoalmente? Conheço, foi muito bem. É colega advogado. Eu sabia. Puxar um pouquinho a brasa do assado. É um advogado. Negociou com ele, Paulo? Eu acho que foram os autônomos, né? Não, quero registrar o papel da Ordem dos Advogados do Brasil também. Quem? Teu amigo Marum. Por telefone. Não teve. Não, vou tirar o mérito dele. Marum foi chamado. Deixa eu. Então, assim, 30 segundos, só porque eu conheço esse assunto, eu vivi isso durante todo o final de semana. Eu pedi que todos os presidentes de OAB dos estados, o presidente Ricardo Breyer aqui, fez também um trabalho, todos os presidentes de OAB se envolveram com isso. E o presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa, teve um trabalho fundamental nesse processo. Ele recebeu os caminhoneiros na OAB, ele chamou o governador, que é um advogado, colega nosso, e eles começaram esse processo de negociação a partir da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns. E aí chamaram o ministro Marum. Isso o ministro Marum vai confirmar a vocês. Aí o governador chamou o ministro Marum, que foi de avião, né? Que tinha combustível, né? Foi a São Paulo. Obrigado, João Carlos Dalacqua, nosso presidente do Supetro. Obrigado, nosso presidente da OAB Nacional. Um grande beijo para a Vitória lá, que completou seus 15 anos, né? Obrigado. Excelente cantora, né? Cantando e encantando. Já assisti o show dela, maravilhoso. Maravilhoso show. Olha, tem talento, hein? O pai é suspeito para dizer, mas eu digo que ela canta e encanta. Ela puxou o pai ou a mãe cantando? Ela puxou a mãe, tudo cantando. Ela puxou a mãe. Por isso que ela é maravilhosa e encanta a todos. Ministro, venha sempre no programa, o senhor viu? Estou às ordens. Mas então... olha, deve ter havido um problema de comunicação, não me lembro. Olha, eu lhe digo sincero, há muito tempo... Você está me lembrando. Ele fazia isso comigo, ele faz com todo mundo. O Lamac é bem, mas o ministro é um desejo. Mas ele tem as uvas dele. O ministro é uma delas. Se eu tenho uva, o ministro é uma delas, pode ter certeza. Obrigado, Lênio. Muito obrigado. Faz parte. Claro que faz. Senão tu não estaria aqui sempre no programa, o Santa Helena, o Gabardo. São nossos amigos aqui. Aqui é uma confraria, o Pampa Debates. O Dalacqua é o novo integrante, diz que não me venha com esse terrorismo todo aí. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os nossos apresentadores locais. E feliz da vida, vem aqui de Porto Alegre, a consuleza do Sporting Clube Internacional, vitoriosa do fim de semana, Vera Armando. Boa noite. 2-1. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.